Olá, tudo bem com vocês? E no nosso primeiro vídeo do ano, iremos fazer uma peça bem simplesinha, rápida. É um porta-documento de carro, tá? Ó, que eu tô fazendo um sintético 08 com acabamento no viés, mas você pode fazer no montana também, ou em tecido, conforme o material que tenha, tá? Aqui eu coloquei plástico cristal nos dois lados, mas você pode colocar o plástico vinil translúcido. Aqui na borda eu não empacei costura e nem coloquei viés, mas se você quiser, você pode passar uma costura de decoração ou também você pode passar o viés na borda, tanto de um lado quanto do outro. Pode colocar a etiqueta na frente, pode colocar a etiqueta na parte de dentro, o que ficar melhor para você, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei um TNT aqui na parte de dentro, tá? Mas se você quiser, se o fundo do seu material for legal, você pode deixar. Eu fiquei com medo do meu, com o tempo, poder descascar, tá? Porque esse é o sintético linho, é nylon linho, então eu fiquei com medo, né? Então, por via das dúvidas, coloquei um TNT. Aqui, ó, certo? Aqui eu fiz no papel para mostrar para vocês. Ele aberto, o documento do carro aberto, ele vai ter de um lado para o outro 19 centímetros e meio. De um lado para o outro, 19 centímetros e meio. E de baixo para cima, 15 centímetros, certo? Sendo que a pessoa que tem um carro, né, o veículo, não vai andar com o documento aberto. Deixa dobrado, certo? Aí ele dobrado, aí ele fica assim, ó. Certo? Dentro da capinha, né? Ele é aberto, aí fechamos, aí ele fechado, ele vai ficar assim, certo? Ó, dentro da capinha, ok? Então, eu fiz a medida para fazer a capa para ele fechado, tá? Ok? Então, eu vou precisar de uma vez no sintético de 18 por, deixa eu conferir aqui a altura, por 12,5, ó. De um lado para o outro, 18, que eu vou precisar, de baixo para cima, 12,5, tá? Então, eu vou precisar uma vez no sintético, uma vez no TNT, tá? Que é o TNT mais grosso que eu encontrei aqui na cidade. Mas você pode fazer com o material que você queira. Ó, o meu sintético. Tá vendo? E aqui é o fundo dele, que é tipo o avesso daquele nylon 600. Então, por insegurança minha, optei em colocar o TNT, tá? Que você pode colar ou pode colocar uma dupla face nas bordas para anexar. E aqui, a questão do plástico. O meu, ó, é um... Não dá pra ver? É um menor e o outro maior, mas você pode fazer dos dois lados da mesma medida, tá? O meu, ele tem 6, a largura por 12,5, e o outro, ele tem 7 por 12,5, tá? Mas se você quiser, você pode fazer da mesma largura os dois. Então, a moto passando na rua. Então, é assim, tá? 6 e o outro 7, mas você pode fazer conforme você queira. Porque aqui, ó, o meu fica um lado menor e um lado maior. Mas se você quiser os dois do mesmo tamanho, fica a critério, tá? Então, o que é que vamos fazer aqui? Aqui, se você quiser deixar liso, como eu deixei, você deixa. Também, se não quiser, você pode passar uma costura aqui, decorativa, ou você pode também colocar o viés, tá? Nessas duas partezinhas aqui, ó. O viés, se você for passar ou a costura, é só nessas partes que vai ficar aqui pro lado de dentro, tá? Aqui, ó, lado de dentro, aí passa de um lado e do outro, tá? De um lado e do outro, ok? Então, vamos lá. Aí, vamos anexar
vamos anexar aqui, ó, o nosso principal para baixo, com o avesso para cima. No caso aqui, eu vou colocar o meu TNT. O TNT, ele tem o lado avesso e o direito também. O meu avesso vai para baixo, vai ficar avesso com avesso. Vou colocar uns clips aqui. E em cada lado, eu vou colocar o plástico, tá? Ops, que o clips não quer ir. Aí, você pode colocar o viés, caso queira, tá? Vai ficar assim dessa forma, ó. Tecido principal, o TNT e o plástico, de um lado e do outro. Vou colocar o viés nessa parte aqui, ó, de dentro, tá? O viés, onde vai ficar abertinho, ok? E passar uma costura em toda a volta. É bem rapidinho essa peça, passa a costura em toda a volta. E aproveitar, já que vai passar a costura, eu vou ver aqui onde é que eu quero e vou colocar a minha etiqueta, tá? Ó, nesse daqui eu coloquei aqui, ó. Ela virada pra mim fica no meu lado direito, tá? Mas aí você pode colocar aí conforme você queira. Então, passar uma costura aqui em toda a volta. Lembrando que se o seu material tiver alguma direção, algum desenho, tem que ficar atento a isso, para quando colocar a etiqueta, não ficar de cabeça para baixo. Então, verifique aqui, ó, se tá tudo em pezinho, direitinho, e coloca a etiqueta. Se quiser, coloca na parte de fora. Se for um sintético montana, peruja, soft color, pode, se você tiver o clichê, marcar com o clichê na parte de fora. E se você tiver uma etiqueta de cetim, de composição, você coloca na parte de dentro, ok? Então, eu vou passar a costura aqui em toda a volta e vou anexar a minha etiqueta, certo? Passei a costura em toda a volta, ó, aqui dá pra ver melhor, uma costura de segurança. E vai estar preso o meu material principal, o forrinho, né? Que no caso aqui eu coloquei o TNT e o plástico. E agora é colocar o viés em toda a volta e finalizarmos a nossa peça. Super rapidinha, né? Então, ó, o tecido principal, o forrinho que você pode utilizar qualquer um aí que você tiver. E se for um sintético, com o fundo bonito que não vá com o tempo descascar, aí você não precisa colocar nenhum forrinho, tá? E o plástico, querendo, coloca o viés ou passa uma costura conforme você quiser aí, tá? E agora, vamos passar o viés. A questão do viés, você pode passar o viés que você tiver aí. Viés industrial, de gorgurão, viés de boneon. E fazer o acabamento aí conforme queira, tá? O acabamento que eu fiz aqui foi esse daqui, ó. Chegando aqui no final, virei pra dentro e passei a costura, tá? Mas aí você faz conforme você tem costume. Aqui no canal, né, tem um vídeo eu mostrando como é que eu faço a questão do viés, tá? Então, aqui, começamos pela parte de baixo, ó, porque vai ficar assim, tá? Como eu coloquei minha etiqueta aqui, então, essa parte aqui vai ser a parte de baixo e essa daqui é a parte de cima. Então, eu vou começar aqui, ó, pela parte de baixo, mas se você quiser, você pode começar aqui do cantinho e fazer a volta, tá? Com o viés. Então, eu vou clipar aqui o viés. Se o seu viés, ele desfiar um pouquinho, você sela com o isqueiro, tá? Sela com o isqueiro e pronto. Ver qual é o lado direito, qual é o lado do avesso, pra ficar certinho. E você aí vai clipando, acertando tudo bonitinho. Eu vou costurar pelo lado principal, então eu vou clipar assim, dessa forma. Pra mim ver aqui, ó, pra eu ver como é que está ficando. Aqui na esquina você faz a caixinha de leite e vai colocar o clips em toda a volta. Passei o clipe em toda a volta, mas se você quiser, você já pode ir costurando sem colocar o clips. Você pode também colocar, costurar, depois desvirar e rebater, tá?
o que ficar melhor, conforme você tem costume, você faz. Agora é só passar uma costura. Aqui, eu tô costurando na minha máquina transporte duplo, mas você pode costurar na máquina doméstica, porque é pouca camada. Pode costurar na máquina industrial normal. Se você for costurar na máquina doméstica, na linha da parte de cima, você coloca a linha de nylon 60, que é a linha de 100% poliamida, que eu tô utilizando a cor preta. E na bobina, na parte, na máquina doméstica, sempre linha que quando a gente puxe, né, ela estoure na mão. Máquina doméstica, sempre linha que quando a gente puxa, estoure na mão. Na máquina reta e na transporte duplo, você pode costurar colocar a linha, a mesma linha que você colocar em cima, você coloca embaixo também, para poder costurar. Agora, passar a costura em toda a volta e vai estar pronta, certo? Eu vou costurar aqui, mostro, porque se eu for costurar, vai balançar e a filmagem vai ficar balançando muito, ok? Vou passar a costura aqui toda a volta. Se você for fazer na máquina doméstica, você pode utilizar um ponto decorativo, tá? Mas na máquina reta e na transporte duplo é costura reta mesmo, ok? E finalizamos. Ó, costura em toda a volta. Nessa daqui, deixa eu ver se dá pra vocês verem. Eu passei uma costura embaixo, aqui próxima à borda, e outra mais em cima. Como é preto no preto, não vai dar pra ver. Mas você pode passar apenas uma costura, ou pode passar duas, uma embaixo ou em cima, conforme queira, tá? E aqui eu vou colocar papel para simular, né, o documento do carro. Distribui bem para ficar direitinho, ó. Aí fica um espaçozinho embaixo, um espaçozinho em cima, um espaçozinho nas laterais, tá? Ó. Bem rapidinha a nossa peça. Ó. Certo? Então, é isso. Essa foi a nossa primeira peça do ano, né? Um porta-documento de carro. Que você pode adaptar com os materiais e acrescentar conforme as suas necessidades, tá? Então, meu muito obrigado por você que chegou até aqui. Deus continue abençoando, capacitando cada vez mais e mais. Feliz ano novo, muita saúde, muita paz, né? Muitas encomendas, que seja um ano muito produtivo, que você continue buscando estar bem consigo, né? Para poder fazer as suas tarefas, né, suas obrigações, alcançar, né, novas metas, novos objetivos. Então, é isso aí. Tchau, tchau. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tchau. Façam muito e vendam. Então, é isso. Porta, documento de carro. Tanto você faz na máquina doméstica, quanto na reta, quanto também na transporte duplo. Tchau! Até aqui nos ajudou o Senhor. Feliz ano novo! Tchau, tchau! Saúde, saúde! Tchau!